Oi, gente, mais um vídeo sobre a dieta, estratégia de perder peso e tal. E eu queria complementar o meu vídeo anterior, então se você não viu o meu vídeo anterior, eu detalhei como eu perdi 25 quilos com uma mudança na minha relação com a comida. E eu recomendo que vocês deem uma checada no meu vídeo anterior, caso vocês não tenham visto ainda, né? É nessa mesma playlist Viver Bem. E eu queria realizar alguns esclarecimentos e enfatizar alguns aspectos do vídeo anterior que talvez não tenham ficado muito claros. O tipo de dieta que eu acabei adotando pode ser chamada de cetogênica saudável, né? Seria um dos nomes para ela. É uma variante da low carb, né? Ou seja, uma dieta de corta praticamente todos os açúcares, reduz bastante os carboidratos. Você come predominantemente vegetais que têm nível glicêmico bem baixo, brócolis, couve-flor, pepino, abóbora tem um nível glicêmico um pouco maior, mas enfim, ainda pode fazer parte do mix, né? E frutas como abacate, né? E o molho de abacate, o guacamole, também entra, com proteína moderada e gordura moderada. E na dieta cetogênica tradicional, eles falam em alta quantidade de gordura. Eu acabei adotando uma gordura moderada porque para mim foi, primeiro, que meu organismo não reage muito bem a grande quantidade de gordura. Segundo, que gordura tem muitas calorias concentradas e eu não queria que meu corpo ficasse se alimentando da gordura que eu estava comendo na dieta, mas sim que usasse a própria gordura do corpo. Mas é bom você acrescentar um pouco de gordura de boa qualidade, azeite de oliva extra virgem, o abacate ou a gordura proveniente das próprias proteínas, caso você não queira acrescentar, ou de ovos, porque isso acostuma o corpo a entrar mais facilmente em cetose, que é o processo em que o corpo está queimando gordura como fonte de combustível em vez da glucose, né? Então, e o jejum intermitente é meio que uma consequência disso. Muitas pessoas me deram os parabéns e eu agradeço nos comentários, mas existia por trás de alguns parabéns quase que uma percepção na, na, no espectro assim mental, forma de pensar coletiva das pessoas, como se eu tivesse demonstrado muita força de vontade por ter cortado açúcares e carboidratos. E na verdade, um dos aspectos centrais do meu vídeo, que eu talvez não tenha enfatizado o suficiente, mas eu vou enfatizar bastante aqui, é que não exigiu muita força de vontade. Porque eu continuei comendo coisas gostosas, proteínas gostosas, alimentos que eu gosto, combinando com vegetais cozidos que eu também acho gostosos. E quando você você tem uma alimentação que corta açúcares e reduz bastante os carboidratos refinados, mas coloca carboidratos ricos em fibras, como os que eu citei, no vídeo tem mais, inclusive, quando você adota essa dieta cetogênica com presença muito grande de vegetais, correspondendo a 75% da sua alimentação, isso vai cortando o seu apetite gradualmente. Quando o corpo ele vai entrando mais profundamente em cetose e os corpos cetônicos vão entrando na sua corrente sanguínea, que é gordura quebrada, você vai perdendo o apetite, você vai reduzindo a fome. Isso para a pessoa que não entrou em cetose, ou nunca tem entrado em cetose na vida, ou tem muita dificuldade de entrar, não consegue passar a primeira semana, é, é difícil até de acreditar, eu acho. Talvez até por isso que as pessoas me deem os parabéns, achando que teve muita força de vontade. Não, não. Teve foi informação correta. Eu sabia que o apetite iria embora depois de uma semana, 2 semanas. E foi exatamente o que aconteceu. Então não exigiu força de vontade. Eu fui fazendo um jejum intermitente cada vez mais longo, sem sentir fome. Meu primeiro intervalo de jejum intermitente era 18, 6. Né? É, ou 6, 18. Eu passava 6 horas em que eu comia, 2 refeições, e 18 horas sem comer. Rapidamente, eu pude fazer o 24.
ou seja, 20 horas sem comer, 4 horas o intervalo de alimentação. Em relativamente pouco tempo depois, um mês e alguma coisa, eu estava fazendo uma refeição por dia, comendo só uma vez por dia e sem sentir nenhuma fome. Então não é força de vontade se você não está sentindo fome. Porque não dá fome, não dá apetite, você não fica com fome. Continue bebendo água, né? Bebendo 2,5 litros de água por dia, provavelmente. Talvez um pouco mais, variando. A água eu continuei bebendo bastante. E de vez em quando tomava um cafezinho, durante algum período mais longo de jejum, sem açúcar. Tomava um limão espremido na água, né, uma espécie de suco de limão com adoçante, né, mas só. E longe de isso exigir muita força de vontade, isso foi extremamente fácil, porque eu estava mantendo uma alimentação com baixo índice glicêmico, número de carboidratos baixo e pouco açúcar. Quando você tem variação glicêmica no seu corpo, quando existe uma oscilação muito grande, o ghrelin, que é o hormônio do apetite, ele é disparado e você começa a ficar com muita fome. Eu sempre fui muito guloso. E até uma certa dose. E para exercício físico, embora gostasse de natação e de tênis de mesa quando eu era mais jovem, depois que eu passei a não ter assim tanto apetite pelo exercício. Eu ia para academia mais por uma necessidade física mesmo, de movimentação e tal. E mesmo uma pessoa como eu, que guloso, que nunca não tem essa disciplina toda para comer pouco nem nada, quando eu comecei a comer pratos grandes de comida com proteína, 20% de proteína, 10% de gordura e 70% do prato vegetais, que são carboidratos, mas carboidratos ricos em fibras e que tem índice glicêmico, índice de açúcar, né? O tipo de carboidrato ali é um carboidrato com muito chamados net carbs, muito baixo, né? Um índice glicêmico muito baixo. O apetite, depois de uma semana e meia, ele vai diminuindo, até chegar ao ponto de eu conseguir fazer jejum de 3 dias sem sentir fome. Aí você pode estar se perguntando, mas André, jejum intermitente deve fazer mal. Tem gente que pensa isso. Olha, jejum intermitente tem uma série de benefícios. Um prêmio Nobel recente foi sobre autofagia. Você pode pesquisar sobre autofagia no Google e ver o prêmio Nobel, autofagia Nobel. E a autofagia é um processo que o corpo meio que autocome, né? Mas ele também mobiliza células para corrigir problemas do seu corpo, lixo do seu corpo. Ele passa por um processo quase que de desinflamação e de desintoxicação e diminuição do índice de insulina no seu sangue. Como o índice de insulina cai muito, você começa a perder peso. Você entra em cetose profunda depois de 3 dias sem comer. E para você hoje pode parecer impossível passar 3 dias sem comer. No início da minha dieta, da minha estratégia alimentar, passar 12 horas sem comer parecia impossível. Só que, e esse é o detalhe muito importante, vai ficando mais fácil. Quanto o tempo passa, você vai ficando cada vez mais fácil, você fica mais e mais tempo sem comer. E aí, o seu quadro no corpo, ele vai melhorando em todos os sentidos. Todos os indicadores sanguíneos. Vocês podem olhar meus exames. No vídeo anterior eu mostrei, meu triglicérides caiu para metade. Menos da metade. Praticamente. Né? Metade. Mais ou menos a metade do meu triglicérides caiu. Meu colesterol ruim caiu muito. Meu colesterol bom subiu. Né? Todos os meus marcadores sanguíneos melhoraram muito. Isso daí não foi um acidente. Eu queria lembrar vocês que eu passei 5 meses estudando os trabalhos científicos feitos e os estudos científicos feitos sobre isso. Agora, jejum intermitente, se a pessoa tem pouca gordura, não é uma boa ideia.
Se a pessoa tem índice de gordura muito, muito, muito baixo, você pode chegar ao ponto de ter carência de vitaminas, carência de sais minerais. Mesmo uma pessoa que tenha gordura, você provavelmente vai ter muita proteína armazenada também. Você pode ser que você tenha carência de magnésio ou de sódio. O sódio é fácil de resolver. Se você chegar ao ponto de ter carência de sódio, você bota um pouquinho de sal na água, bem pequena quantidade, já resolve. E no caso do magnésio, toma uma cápsula de magnésio, caso tenha. Né? E o que é que acontece? Os benefícios do jejum intermitente eles são muito grandes. E é óbvio que em jejum intermitente você entra em déficit calórico também. Porque o seu corpo continua queimando gordura e você não está consumindo calorias. Mas não é só o déficit calórico, é o déficit calórico somado ao fato do corpo estar em cetose. Você pode entrar em cetose mesmo tendo uma dieta rica em carboidratos. Basta fazer um jejum longo. Só que um jejum longo, quando você está com uma dieta rica em carboidratos, é doloroso, gera sofrimento. Você provavelmente vai ter dor de cabeça, a não ser que você tenha uma flexibilidade metabólica muito grande. Claro que existe variação entre as pessoas. Mas se você não tiver, você vai ter dor de cabeça, você vai ter incômodo, você vai ter muita fome. Por isso que eu recomendei uma dieta low carb, ou uma dieta baixa em carboidratos, que corta açúcares, ou uma dieta que chega ao ponto de ser cetogênica saudável, mas eu diria que a gordura é melhor não ser muita gordura, ser gordura moderada. E você vê o jejum intermitente como resultado dessa dieta, como resultado dessa estratégia alimentar. E algumas pessoas estão me perguntando se quando eu chegar no meu peso ideal, que eu ainda não cheguei, porque eu estava com 110 quilos, caí agora para 85, e daqui até o final do ano provavelmente eu vou chegar a 81, 80, alguma coisa assim, se eu vou deixar, começar a flexibilizar muito a dieta e vou querer sair da cetose. No meu caso, não. Eu não tenho interesse em sair de cetose. E diferentemente do que dizem por aí, cetose é longe de ser uma coisa perigosa, é extremamente saudável, faz muito bem para o cérebro. E um dos motivos que eu não quero sair da cetose é porque o meu nível de atividade cerebral, assim, o meu nível de concentração melhorou muito. Eu tive melhora em clareza mental, eu começo a não ter mais sono depois de comer. Uma coisa que eu tinha muito, e que talvez as pessoas que têm obesidade possam se identificar, é você come uma refeição e você fica com aquele sono, né, aquele soninho e tal, dá vontade de fazer a cesta. Isso é variação do índice de glicose porque sua insulina subiu muito e você está com essa oscilação na glicose e isso dá fraqueza, moleza, né? A partir do momento que eu comecei a entrar em cetose profunda com mais regularidade, eu como e eu fico talvez um pouco cansado, com vontade de descansar do almoço, mas eu não fico com sono. E em relativamente pouco tempo, depois que a digestão já está mais estabilizada, eu fico com vontade de gravar vídeo, de trabalhar, de escrever, de fazer outras coisas. Eu estou sendo muito mais produtivo. Então eu não terei interesse em largar essa estratégia cetogênica saudável somada a jejum intermitente. Claro que quando eu chegar no meu peso, eu não vou precisar fazer jejum intermitente de 3 dias. Eu posso fazer um jejum intermitente de 24 horas, de vez em quando fazer 48 horas, quando eu tiver vontade. E fazer na hora que eu quiser, não vou precisar... É uma coisa que você pode ir regulando, né? Mas voltar a uma alimentação rica em carboidratos o tempo todo, rica em açúcares, eu não tenho interesse em voltar. Eu tenho interesse em, quando eu chegar no meu peso ideal, fazer o dia que o povo chama do lixo, ou fazer um período ali que eu como mais frutas e coisas doces, com carboidratos refinados, durante um pequeno período, só para me dar o prazer, né, um momento do mês ali, de fazer uma coisa diferente para variar a dieta, para variar a estratégia e tal. E até usar isso para algumas outras estratégias que eu depois vou detalhar, como você pode usar o dia do carboidrato para você ganhar massa magra. Usar para ganhar massa magra é uma coisa que também pode ser feita, combinada com jejum intermitente. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso em futuros vídeos. Mas eu queria fazer esse vídeo para trazer alguns esclarecimentos, porque eu acho que
No meu vídeo anterior, muita gente pressupôs muita força de vontade da minha parte. E vou dizer para vocês, se dependesse de força de vontade, eu acho que eu não teria perdido nem 5 quilos. Não foi força de vontade. Foi informação, conhecimento e a aplicação desse conhecimento. No início da dieta, eu estava comendo pratos enormes. Porque eu sou muito guloso, enormes, mas de vegetais cozidos e de proteína com molho gostoso, guacamole e outros molhos assim, azeite de oliva extra virgem e proteínas bem gostosas, salmão, sardinhas, peixes, bacalhau, carnes, ovos, né? Um filé mignon, molho gorgonzola, tá comendo coisa gostosa, inclusive coisas que nem são tão baratas assim, e eu depois vou até fazer alternativas mais baratas para as pessoas que talvez não tenham condição de fazer essas dietas com coisas mais caras. Eu posso até fazer vídeos detalhando estratégias mais baratas e de estratégias vegetarianas, porque é também possível fazer uma cetogênica saudável com uma cetogênica saudável com jejum intermitente sendo inteiramente vegetariano. É possível fazer as duas coisas, né? Enfim, eu queria fazer esse vídeo para vocês para trazer mais detalhes e ajudar a informar mais sobre isso e esclarecer algumas coisas. Eu acho que eu vou ter que esclarecer mais coisas nos comentários. Tem gente pedindo para eu fazer a primeira semana e detalhar o que eu comi, a frequência, e eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso também. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo por semana sobre isso ou 2. Se vocês quiserem que seja mais de um por semana sobre esse assunto, deixe nos comentários. Mas eu queria trazer esses esclarecimentos. O vídeo anterior é como perder 25 quilos sem sofrimento. E esses vídeos vão andar juntos, eu sugiro que vocês assistam o vídeo anterior, se vocês ficarem curiosos com relação a esse tema, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Seja de política, seja aqui no Viver Bem falando sobre se tornar mais saudável, e eu vou também fazer uma conexão com política, com essa temática, vocês vão ver em breve. Um abração, gente. Tchau, tchau.